noite, cá estamos para mais uma live. Hoje a nossa primeira live com convidada. A convidada de hoje é a maravilhosa Érica Albuquerque, ela que é psicanalista e vai conversar um pouquinho com a gente sobre os efeitos da ansiedade no emagrecimento. Ansiedade versus emagrecimento. Qual relação que isso tem? Como pode estar te atrapalhando? Como você pode lutar contra isso? Que ferramentas utilizar para mudar essa situação ao teu favor? Vamos chegando, encaminha essa live para as 3 primeiras pessoas que aparecerem aí no teu compartilhamento. Quando você tocar aqui nessa setinha, ó, esse aviãozinho que tem aqui embaixo, as primeiras 3 mulheres que você vê, encaminha para elas. Eu tenho certeza que pelo menos uma delas vai precisar ouvir o que vai ser falado aqui nessa noite. Nossa convidada já está aqui. Deixa eu mandar aqui o convite para ela já entrar. Vocês que estão chegando, cumprimentem a gente, dê boa noite, digam aí se vocês já conheciam a gente, estão chegando agora. Oi, maravilhosa, boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigada, que honra estar aqui com você, viu? Estamos cada vez mais fãs aí do seu trabalho. Obrigada, a honra é toda minha de poder ter uma profissional de tanto conhecimento para dividir aqui um pouquinho com a gente. Obrigada pelo carinho. Vamos dar mais um tempinho aí para as pessoas entrarem. Deixa eu dar uma compartilhada aqui também. Boa noite, Arthur. Tudo bem, querido? Bem-vindo sempre. Hoje tem técnica, viu? Uma honra, Geiciane. Vamos trocando, né? Todo mundo vai trocando aí experiências e a gente vai se enriquecendo. Aqui só. Bora! Acho que já foi. Vamos lá. Érica, eu vou deixar esse momento nas suas mãos, tá? Você fica bem à vontade, já vai se apresentando aí e já começa o que você preparou pra gente e aí a gente vai conversando no decorrer da live, tá? Então, vamos nós, né? Fique à vontade. Faça de conta que você está em casa e no seu próprio perfil. Adorei! Bom, como Débora bem anunciou aí muito, né? Ela faz uma divulgação muito boa, tem arrasado muito nessa linguagem do Instagram, que é algo que eu ainda vou me familiarizando. Meu nome é Érica Albuquerque, sou psicanalista com mais de 8.000 horas de atendimento. Nos últimos anos eu me especializei em terapias para trabalhar urgência emocional, porque a psicanálise ela trabalha como as pessoas acham lento, que não é lenta, ela é uma terapia que respeita muito o tempo de cada um, né? Então Freud, que é o pai da psicanálise, vai dizer que não existem pessoas lentas, existem pessoas com ritmos diferentes. E aí eu acho fantástico o trabalho da Débora, inclusive porque ela respeita os ritmos do corpo de cada um, né? Tem o treino lá bem HIIT e tem o treino adaptado, né? Então, é respeito ao ritmo de cada um. E do ponto de vista emocional, se dá também da mesma forma. Mas eu queria algo também que pudesse lidar com uma síndrome do pânico, por exemplo, né? Essas crises de ansiedade. Então, eu fui em busca e encontrei inúmeras terapias, que é uma maravilha, a gente não faz ideia da quantidade de recursos que existem hoje para nos ajudar. Às vezes a gente foca muito no problema e não imagina o tanto de boas soluções que já existem. Dentre as técnicas que eu encontrei foi a acupuntura sem agulhas, chamada EFT, Emotional Freedom Techniques, ou seja, técnica de liberação emocional. E descobri que o EFT tem origem no TFT, né? Thought Field Therapy, terapia do campo do pensamento. Os nomes são complicados ali em inglês, mas a técnica é super fácil. Então, a proposta de ambas é tirar o nível de perturbação que uma situação pode nos causar.
Então, a ansiedade é uma perturbação que a gente faz, de alguma maneira, em resposta a algo que não nos agrada, que nos confronta, que nos provoca de alguma maneira, e a gente tenta acelerar e resolver, tem inúmeras raízes, né? Então, essa técnica, o que é que ela faz no nosso organismo? Reduz os níveis de cortisol no sangue. E o que é cortisol? Hormônio do estresse, né? Que nos inflama, nos intoxica, piora a vida aí muito. Mas eu digo assim, mas as terapias, de um modo geral, são amigas do sintoma, tá? Porque elas vêm nos contar, eles vêm nos contar que há algo na nossa vida que a gente não está gostando, mas às vezes não paramos para admitir. Então, o sintoma, ele é um alerta, e todo alerta é importante, merece ser ouvido. Então, com essa técnica, a gente consegue, em poucos minutos, reduzir os níveis de cortisol no sangue, que é esse hormônio do estresse, trazendo para a gente uma sensação de relaxamento, bem-estar e mais clareza mental. Porque sai a ansiedade, que é essa agitação mental, desnecessária em muitos momentos, em outros nem tanto, mas o excesso de ansiedade nos perturba e nos cega daquilo que é importante. Então sai a agitação, fica a clareza. De um lugar de calma, a gente consegue encontrar as melhores soluções. E aí eu estou bem ansiosa, no bom sentido, para poder a gente discutir um pouquinho mais sobre isso e apresentar a técnica para vocês. Legal, então já vamos ter, né? Eu já até anunciei isso. E vamos ter hoje uma técnica para que a gente já coloque em prática e já se sinta mais leve e menos ansiosa ao final do dia de hoje. Verdade. Já dá para ir embalando para dormir, assim, né? A live termina na horinha indicada, né? Da saúde para a gente dormir, dar um soninho. A Aline já está aí, o Arthur também conhecem das lives que a gente faz. Que maravilha, maravilha. Eu tô querendo, viu, já. Eu tô pensando aqui que foi providencial, né? Então a gente já começar no primeiro dia do nosso evento, já com você, já para tirar essa sobrecarga excessiva que estão aí nas mentes, para que libere espaço realmente para se ter mais clareza, mais autoconhecimento e coisas boas, só coisas boas, né? Coisa boa. Simbora. Maravilha. Você quer que eu vá falando? Tem alguma pergunta que você queira trazer? Não, pode ir Sou eu, falando. né? Qualquer Pode coisa ir, que né? for Engatando. surgindo, eu vou pedindo a Tá bom. vez. Tá ótimo. Bom, a sua proposta, né, naturalmente, com que você trabalha, que é o emagrecimento, então vem trazendo essa ansiedade na perspectiva do emagrecimento. E isso tem relação como a gente se relaciona com a comida e como também a gente se relaciona com o nosso corpo. Tudo na vida é relacionamento, né? E a gente falar disso em época em que as pessoas morrem de medo de se relacionar, às vezes até delicado. Até teve um amigo meu que disse, não, mas ela já disse que era um relacionamento. Eu disse, não, amigo, relacionamento a gente tem até com o gerente do nosso banco, né? A gente tem um relacionamento com o nosso banco. Então, até a comida também é relacionamento. Muitas vezes a gente tem uma postura em função da ansiedade, de uma forma muito radical, de querer restringir demais os alimentos, e a gente precisa entender, inclusive até atendendo uma nutricionista, que estava nessa coisa, extrapolando no jejum intermitente, porque tem estudos que mostram que tem um aspecto saudável, mas tudo em excesso, né? Ansiedade nesse excesso, vai fazendo isso, olha, mas na comida, no alimento, tem os nutrientes que a gente precisa, né? Se alimentar é mais do que saudável, é vital. Então, quando a gente tem uma relação já mais atrapalhada com a questão de se alimentar, é isso, ou seja, esses aspectos em nós que a gente precisa trabalhar. Mas muita gente começa a olhar para a comida com raiva, com abuso, com revolta, com culpa. E aí porque eu sou o avatar de Débora, né? Eu tenho questões com sobrepeso, então eu sou o público dela. E aí eu estava numa terapia uma vez, ele me trouxe uma coisa que eu vou levar para a vida, e eu levo para todos os sentidos, mas ele falou especificamente com comida e eu vou compartilhar com vocês. Foi muito transformador, assim, que ele disse, Érica, que a minha questão é chocolate, né? Não sei quem se identifica. Mas quando você busca o chocolate, você busca para quê? O que é que você quer sentir quando você vai consumir o chocolate? O que você está buscando? Prazer. Sim, então, se é para buscar prazer, fica com o prazer. Porque quando a culpa entra,
o prazer sai. E quando o prazer sai, o que é que você vai fazer? Aí eu, buscar mais prazer. Isso é exatamente por isso vira um ciclo vicioso, o que vai contribuir para a gente fazer compulsão alimentar, né? Que é um dos aspectos nossos aí da questão da alimentação. Gente, começar a comer e ficar Cortou. com prazer. Paera, cortou um É. pouquinho. Cortou? Eu perguntei se fez sentido para o pessoal. Comer Pronto, e mas eu poder acho que ficar você com tinha terminado prazer. mesmo a fala. É, o raciocínio, Eu vou né? aproveitar Uhum, já que deu esse corte e realmente comentar sobre isso. É algo que eu sempre trago para as minhas alunas, é algo uhum, que a gente sempre conversa. Que é esse hábito mesmo, esse ciclo vicioso de buscar o alimento como afago é uma coisa muito interessante, porque é uma coisa que vem lá de quando a gente era bebê. Eu sinto sempre, cito sempre para elas o exemplo, né, de quando a gente é ainda bebê, a gente chora por tudo, porque a nossa forma de comunicação é o choro, né? uhum. Então, os nossos pais, na tentativa de nos acalentar, até descobrir de onde vem aquele choro, ele coloca ali a chupeta, a mamadeira, o peito. Então, é algo que é levado à boca. A gente vai crescendo e quando a gente tá estressado, tá aborrecido, e o pai tá sem paciência, a mãe tá sem paciência, faz, olha, fique quietinho. Se você ficar quietinho, eu compro um pirulito pra você. Olhe, se você se comportar, vai ganhar um picolé. Então, assim, são tudo coisas relacionadas a levar a boca. Então, a gente, inconscientemente, a gente cria esse hábito de entender que a tristeza, a frustração, a raiva, o estresse, elas são solucionadas quando a gente leva algo à boca. Então a gente vai crescendo com esse hábito, né? E aí eu costumo dizer, a gente tem que se lembrar que a gente não é mais um bebê, que a gente não é mais uma criança. Nós somos adultos e agora precisamos lidar com as emoções. Então, é como. E a frase que você disse, né, tem tudo a ver. É o quê? Você busca esse alimento para quê? Para o prazer, então busque outra coisa que te dá prazer, que nesse momento possa suprir essa necessidade, né? É o que? É tristeza, chore. Tá com raiva, grite, vá correr, vá, faça alguma coisa, mas assim, tratar as emoções como precisam ser tratadas Uhum. e não buscar essa solução que, como você bem falou, sabiamente falou, e eu sempre falo para elas também sobre isso, não vai resolver e vai trazer a culpa logo em seguida. Pois é. Mas aí existem situações em que a gente ainda não amadureceu para chegar nesse nível de trabalhar as emoções. Então, nesse processo para chegar nesse alvo, que sobre a sua mentoria vai ser possível chegar, no percurso, se eu fico com prazer, eu consumo menos. A proposta é essa, porque quando fica na culpa eu vou comer demais. E o problema não está no comer, né? Está muito Sim, na quantidade, né? sim. Então, se eu como muita besteira ou frequentemente, isso vai, inclusive, me adoecer. Né? Porque a obesidade, ela é um problema multifatorial. A gente também, às vezes, a gente tem subestimado muito. Às vezes, tem profissionais que trabalham com uma linha só, isso e aquilo. Tem gente que eu fui fazer mentoria que eu fiquei muito mais ansiosa e eu saí. Porque era uma pressão e não pode, tem que ser isso, é uma coisa bem radical aquela coisa. Acaba aumentando a ansiedade, tirando o prazer do processo. Então, tem gente que já vai começar a comer com aquela culpa, né? Então, quando eu trago a consciência do que eu estou fazendo, eu fiz o hitbox ali com Débora, estou em dias, 5 dias bem direitinho, deu uma vontade aqui. Então, como que eu vou escolher, né? Quais os critérios e aquela vontade, por quê? Porque o paladar também já está viciado, né? Então, para começar, a gente não pode tirar de vez, né? Como se diz, até que depois a gente reeduque o alimentar, reeduque o paladar. A técnica, inclusive, pode ajudar nisso, a reeducar o paladar.
A gente reeduca o paladar e às vezes aquilo que a gente sentia muito prazer perde o sentido. Porque uma das formas também da gente trabalhar a nossa emoção, um dos vieses é a atividade física. A gente sentir que está fazendo algo por a gente, é um abraço, né? Que a gente se dá um carinho. Nossa, eu estou dedicando esse tempo a mim. Então, para esse início de processo, evitar a culpa, porque evitando a culpa e ficando com prazer, a necessidade de buscar esse excesso de alimento, ela vai saindo, ela vai naturalmente saindo para lá. Agora, uma coisa que é muito, muito importante para a gente entender, que aí eu acho que talvez venha da frustração de muitos profissionais, como você que trabalha com o corpo, que tem método, que sabe que se seguir esse caminho é matemático, vai dar resultado. Então, por que é que tantas pessoas têm resistência a ir, né? É muito importante que agora mesmo, nesse silêncio, a gente consulte a nossa emoção e a gente se pergunte: eu me autorizo a emagrecer? Porque o emagrecimento, ele é uma autorização interna. Débora, ela se doa, ela tá fazendo 3 atividades ao dia. Uma semana inteira. Eu fico, Deus abençoe sua energia e sua disposição, né? E isso, quando os problemas nos afetam, que tem um pouco do que Débora já falou até, né? Mas a gente vai aprofundar um pouquinho. Mas antes de tudo, é muito importante a gente consultar internamente a nossa autorização. Será que eu posso emagrecer? Porque existem 3 camadas que a gente compreende. Tem o eu quero. Todo mundo quer botar aquela roupa e poder ficar confortável. Todo mundo quer ficar saudável. Olha aí, Juscelia adora se exercitar, né? Eu quero. Mas eu posso? Por que, Érica, eu posso? Por quê? Porque gordura é proteção. É uma forma que o nosso inconsciente encontrou de nos proteger de situações que nos causam estresse e ansiedade, que nos causam medo. Então, tem várias pesquisas que vão mostrar que várias pessoas que fizeram sobrepeso sofreram abuso sexual. E aí, às vezes, o engordar é não posso ser atraente para não ser alvo de predadores novamente. Então, é algo extremamente profundo. Tem gente que não sofreu um abuso sexual, mas não consegue fazer amizade, socialmente incomoda. Lembra um termo que dizia antigamente, nossa, fulano é bonito que incomoda? Não sei se você é dessa geração. Então, às vezes, para não incomodar, para poder ser aceito inconscientemente, sem perceber, sem ter clareza disso, a gente vai encontrando formas de sair daquilo que é chamado, muitas vezes, o padrão de beleza, para deixar de chamar tanta atenção e se camuflar de certa forma. E aí o que Dione está perguntando, Dione, és tu, né? Dione está perguntando, e Débora pincelou aí de começar, a forma de lidar com as emoções sem ter que apelar para comida. Se é emoção, se é necessário chorar, chore, né? Até brinca aqui em casa, pode chorar, pode chorar, né? Meu Deus, tá tenso aqui o negócio, pode chorar, isso aqui eu não sei como vou resolver. Então, se é chorar, chora. Se é refletir, reflete. Se é se perguntar, se pergunta. Se eu tô confusa, fica confuso um tempo até poder, porque às vezes nem toda resposta ela vem de maneira imediata. Porque sem perceber, a gente começa a sabotar o nosso processo de emagrecimento, da nossa beleza natural, né? Porque a gente nasceu, todo mundo nasceu bonito. E a depender de como a gente vai se tratando, a gente vai mudando isso, para que a gente trabalhe a nosso favor e não a favor da inveja do outro, por exemplo, porque é uma coisa que existe. Né? Mas eu incomodei o outro, mas aí o outro que vai ter que lidar com este incômodo. Então é importante também nos processos terapêuticos a gente fazer um mergulho interno e a gente se consultar. O que é que fez a gente começar a engordar? Quando eu comecei a engordar? O que é que estava acontecendo na minha vida àquela época? E por que eu mantenho esse sintoma? Às vezes, aquela situação em que a gente se sentia desprotegido e inconscientemente fez as camadas de gordura como proteção inconsciente, às vezes aquilo já nem existe mais e a gente não atualizou a informação no inconsciente. Então, às vezes, é só dizer no nosso coração, tá tudo bem, já passou. Já tá tudo bem, porque a ansiedade, né, o cortisol vem, o estresse, por sensação de luta ou fuga. Ou eu vou enfrentar, ou eu vou fugir. E a gente fazer sobrepeso, eu me sinto muito confortável para falar, porque é meu lugar de fala, né? Não só como terapeuta, mas como eu disse, o avatar, a gente precisa continuar fugindo. Eu ainda
preciso desse recurso, eu já posso amadurecer um pouco mais e buscar desenvolver em mim habilidades para fazer o enfrentamento que vai me libertar dessas situações ou continuar fugindo. E aí eu vou deixar a Débora falar mais um pouquinho da experiência dela aí também. Ou eu continuo, você que diz. Ah, não levantou a mão, né? O negócio é levantar a Eu mão. sei, eu tava aqui tão envolvida e fica passando um monte de coisa assim né, na cabeça. Muita coisa assim. Muita, mas eu levanto a mão, pode Certo. fazer. Só para não ficar monopolizando muito Não, se aqui. Quem preocupe quiser fazer não. Se pergunta preocupe não. também quem quiser fazer pergunta, fica à vontade. Então, preciso entender, né? Eu Gente, falei que eu quero. aproveitem, Aproveita. perguntem, a hora é essa. Primeiro é o eu quero, né? Tá? Eu quero emagrecer. Faz essa pergunta respirando, concentrado, olhando para você com tranquilidade. Se a resposta é sim, vamos para o próximo. Eu posso emagrecer? Observe se eu posso, tá? Se você percebe que você pode, se travou, vamos trabalhar isso de outras formas, mas se eu posso, aí vem a terceira camada, que também é muito importante. Eu mereço emagrecer? Porque tem gente que já se culpa tanto porque come besteira, porque poderia pelo menos pegar um tênis, fazer uma caminhada. Débora tá dando aula de graça, eu não tô fazendo, lá vem a bendita culpa de novo, que vai nos intoxicando. Ah, eu não mereço, eu sou, nossa, eu sou, como disse uma outra nutricionista até que eu uma fanfarrona. E a gente começa a se cobrar, às vezes a gente acha que não merece. Então, para conseguir qualquer coisa na vida, eu preciso entender se eu de fato quero. Porque às vezes eu luto por algo que ao final, quando eu vou perceber, eu nem quero. Sabe? Porque eu já lidei com casos muito diretamente. Nossa, mas depois que eu fiquei gordinha, eu tenho amigas. Que quando eu era considerada bonita, eu não tinha amigas. Então agora eu percebo, realmente eu não quero emagrecer. Eu achava que eu queria. Mas eu percebi que eu prefiro ter amigos. Não parece bizarro isso, muito louco? Né? Mas a nossa mente ela tem caminhos de proteção, buscando fazer o que é melhor. Por isso a terapia nos liberta de tantos aprisionamentos mentais. A gente vai soltando essas amarras. Então, assim, Débora pode se matar e trabalhar, dar o melhor, o sangue, o suor, os depoimentos dela, de como ela eliminou 13 quilos, foi? Eu fiquei chocada com tanto. Se dentro de mim eu não quero e eu nem sei, depois eu fico frustrada porque eu não consegui resultado. Então, muito do nosso resultado tem a relação direta com o eu, nosso eu quero, numa intensidade boa, de 0 a 10, quanto que eu quero de verdade. O eu posso, porque se eu quero, eu posso e eu mereço, como dizem por aí, o céu é o limite. E aí eu preciso saber de vocês. Tá fazendo algum sentido? O eu quero, o eu posso, o eu mereço. Eu sempre quero, mas não consigo ainda. Gosto do ainda. Consulta o eu posso. O eu quero, você já viu. Porque nem tudo que a gente quer é... eu quero tal carro. Mas eu posso comprar. Porque se eu não posso, não adianta querer. Se agora eu não posso, eu não vou comprar agora. Né? Eu posso comprar, se olha, agora, imediatamente eu não posso. Mas se eu me organizar, se eu trabalhar de tal maneira, se eu fizer trabalho extra, ou se eu economizar mais, eu vou poder sim. Mas eu acredito que eu mereço. Ai, não acho. Tem tanta gente passando fome no mundo. Acho uma ostentação ter aquele tipo de carro. Percebe? Então a gente precisa se perguntar para a gente entender de fato o que a gente quer, o que a gente pode e aquilo que a gente acredita que merece. Porque a gente entra em conflito interno, muitas vezes, sem entender. E, Érica, como assim eu entro e eu não entendo? Aí reverbera no corpo. Aí eu não penso muito, aí dá vontade de comer. Aí dá vontade de dormir muito, aí dá preguiça, aquilo que chama preguiça, que não é preguiça. Né? Então, a gente vai fazendo inúmeros outros sintomas. Tem uma teoria do inconsciente coletivo, que não é do Freud, é da psicologia analítica, que ele vai falar, que é o meu caso. Até as lesões que a gente faz é uma forma que o nosso inconsciente encontra de sabotar o nosso processo. Eu vivo torcendo o tornozelo. Quando não foi o tornozelo, uma vez foi um quadril, eu tive que sair, já saí da academia várias vezes, porque eu me machuquei até fora da academia. Então, é uma forma inconsciente. Mas, Érica, o que é que tem a ver uma queda? Vamos dizer, isso é uma teoria, tá? O nome dele é Jung, eu não tenho culpa de nada, joga a culpa ali para ele, a responsabilidade. Né? Que ele fala que a gente atrai
no nosso inconsciente coletivo aquelas situações que vão nos levar àquele determinado objetivo dentro do que a gente acredita que merece, dentro daquilo que a gente se conecta. Então eu fico preocupada que às vezes dizem que eu trago informação demais, aí a cabeça fica meio assim. Eu achei, Eu fico preocupada. eu À achei bem vontade. interessante essa tua fala Uhum, do eu quero uhum, mesmo, sabe? Porque já aconteceu, né, de várias vezes, não foi só uma vez não, já aconteceu várias vezes, de familiares me procurar. uhum, Olha, eu quero fazer a inscrição para minha filha, para minha uhum, mãe, para minha irmã, porque ela precisa disso. Olha, isso que você tá. Ela precisa, eu quero fazer a inscrição para ela e vou dar de presente. Ela disse: Ah, que coisa boa! A senhora já falou para ela que vai dar esse presente? uhum, A senhora já perfeito. perguntou para ela se ela quer esse presente? Porque, veja, o método é muito bom, de fato, muito eficaz. Porém, não existe método funcionante se a pessoa não fizer a parte dela. Então, ela precisa querer, ela precisa estar no Uhum, momento de viver tudo isso, ela precisa realmente estar pronta para essa transformação. Não é hora. Eu entendo sua preocupação, seu desejo, mas olha, é ela que tem que querer, né? Ela que tem que estar nesse momento e assim, e respeitar esse momento, né? O seu momento. É uma coisa que eu falo muito, né? A importância de uma coisa que é muito importante no processo de emagrecimento é você respeitar o seu tempo, uhum, respeitar o seu corpo, né? Como você mesmo abriu a live já falando sobre isso, né? Respeitar cada limite, cada etapa. É importante que você se apaixone pelo seu processo de emagrecimento. Por quê? Se for um processo pesado, se for um processo tenso, ele não vai ser duradouro, ele não vai ser sustentável. Você vai começar, em algum momento ali, você vai parar, né? Então você precisa se dar o tempo. Eu uhum, entendo que essa questão toda da ansiedade, você quer ver o resultado muito rápido. Você quer ter aquele resultado muito rápido e às vezes frustra, uhum. né? Tem aquelas alunas que entram no desafio e assim como eu, em 15 dias já eliminou 5 quilos, né? No segundo mês já 8 quilos. Tem alunas que eliminaram 8 quilos no primeiro mês, né? Aí chega você, passa um mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses para eliminar aqueles 5 quilos que aquela pessoa eliminou em 15 dias, né? Você já fica frustrada. Você já fica, não, porque funciona melhor para os outros e para mim não. E não é isso. É o seu tempo, é o seu corpo, é a sua história, é a relação que você tem com o emagrecimento, muitas vezes. Às vezes você vende uma história de tanto processo de emagrecimento, tanto, como é que eu posso dizer, tantas frustrações, tantos métodos que não funcionaram, tanto sofrimento para o teu corpo e para a tua mente, que meio que tudo isso já está blindado, né? Tua mente e o teu corpo já está estocando de forma ainda maior, porque ele já passou por tanto sofrimento, já passou por tanto processo de passar fome, de dieta maluca, de gasto energético que eles não suportavam, Uhum. que aí, que aí naquele momento ele fica com medo. Será que aqui eu vou poder gastar? Isso. Então, né, às vezes ele precisa de um tempo maior para entender que ali é um processo seguro, é um procedimento diferente, não está tendo essa perda excessiva, não está tendo essa restrição, né? É uma coisa que eu Uhum. gosto de frisar. É um processo diferente, né? É um processo diferente de tudo que já foi visto. Né? Geralmente as pessoas, quando falam em emagrecimento, a primeira coisa é: não, eu vou fechar minha boca e Uhum. pegar pesado no exercício. A gente trabalha com um método que são 40 minutos de exercício intenso, mais 40 minutinhos no dia,
E não tem restrição alimentar, né? Como você falou, não é sobre o que a gente come, é sobre Uhum, como, quanto e com que frequência a uhum, gente faz isso. uhum, Não vai ser um chocolatezinho que você coma todos os dias depois uhum, do almoço que vai atrapalhar no seu emagrecimento. Então, quando você vai mostrando ao seu corpo aos poucos que é um processo diferente, aí ele vai uhum. entender com um processo, com um tempo um pouquinho maior, e aí você vai começar a ter aquela perda. Mas você precisa respeitar esse tempo, né? É importante saber respeitar o seu tempo, o seu corpo. É. A gente entra aí num elemento extremamente importante que é a gratidão. Um aspecto. Porque a gente faz aquele esforço enorme e depois a gente mesmo vem e não reconhece. Se xinga, critica o nosso corpo, a gente trata mal o nosso corpo psiquicamente, falando mal, reclamando, dizendo que é feio, que tá ruim, que não sei o que não funciona. E depois a gente quer que esse corpo ele brilhe pra gente, ele dê tudo que a gente quer dentro dos maus tratos que a gente faz, né? Porque a gente xinga partes do nosso corpo, a gente fala, essa barriga, né? Então, assim, como a gente é ingrato, primeiro, né? Porque o nosso corpo ele é tão necessário, ele que permite que a gente realize tudo que a gente precisa realizar e tudo que a gente consegue realizar, para começar. E na ingratidão a gente perde muito e aumenta a ansiedade, porque às vezes eu estou buscando uma meta, se eu não registro que já mudou alguma coisa, eu continuo buscando excessivamente, me gerando ansiedade. Então, cada mínima conquista é uma conquista, precisa ser agradecida. Inclusive a conquista de não engordar. A gente não dá o menor valor ao fato de não ter engordado. Depois que eu fiz um cuidado comigo, e aí eu tava frustrada, falei assim, meu Deus, eu não emagreço, que negócio. E tava comendo muito direitinho, me exercitando aquela coisa frustradíssima. Quando eu me revoltei, que eu parei de fazer todo aquele regrado e atividade física, eu comecei a engordar. Aí você fica, ai, eu queria aquele corpinho de antes. A gente começa a valorizar. Então, foi aprendendo a importância da gratidão no nosso processo. Como eu tô com saudade daquele processo que eu fiz, que inclusive incluía a Débora, que depois eu me lesionei, né? Pisei em falso, enfim. Eu disse, meu Deus, como não engordar? Tem muito mais valor do que a gente pode imaginar. Então, às vezes, aquela colega emagreceu 2,5 kg essa semana e você não emagreceu nem um grama. Mas se você não tivesse feito tudo isso, você teria aumentado de peso. Então, a gente precisa também agradecer, não aumentar. Valorizar cada resultado. Existem pessoas que o nível de resistência ao emagrecimento é tão grande a nível de inconsciente, que até falaram mal, detesto inconsciente, não fale isso. Eu aqui com o inconsciente. Não fale, não tô de brincadeira. Que tem gente que faz redução do estômago, fica tomando papinha de um copinho de café e faz efeito platô. Não emagrece nada, estaciona. Olha os níveis de resistência da nossa mente, o nosso corpo, como a Débora falou, às vezes se assusta com algumas reações. Então, veja, o estômago operado, você tomando aquela papinha sem sal, sem quase nada, em medidas de copinho de café. E existem pessoas que ficam 15, às vezes 20 dias sem emagrecer 1 grama. Então, a gente precisa conversar muito com o nosso corpo, a gente precisa preparar muito o nosso corpo para aquilo que a gente vai fazer. Falando com vocês aqui agora, eu lembrei da Mary Kondo. Ela é uma organizer. Ela é asiática, eu não lembro agora de que país, bem famosa nessa área de organização. Quando eu fui morar sozinha, eu disse, vou pegar aqui umas dicas, né? Porque eu vou ter que fazer as coisas. E aí ela fala que para você arrumar a casa, ela trabalha muito Feng Shui. Então ela fala para você entrar naquela casa que vai ter acolher, você conversa com a casa, você vai me abrigar, com licença, eu vou entrar, eu vou morar aqui. E aí você vai criando aquela atmosfera, as roupas que você já não usa há um tempo, você pega a roupa, ela sugere assim, roupa, mas se ela faz sentido aquela roupa para você, não faz, então desapega, doa. E aí conversando, eu fui me lembrando dela para a gente fazer isso com o nosso corpo. Corpo, eu vou te levar para treinar. Corpo, eu vou mudar a nossa alimentação, mas é seguro.
é para o nosso bem, pode confiar, porque as nossas células, nosso organismo trabalha para a gente. E a gente fica dando um determinado tipo de alimentação. De repente, da noite para o dia, a gente muda, ele fica lá sem entender nada. E para se proteger, vai estocando gordura. Então, por isso, muitas vezes, a gente não emagrece, né? Então, a gente conversar, aprender a conversar com as nossas emoções. E aí, muitos pacientes meu faz pronto, vai dizer que eu sou doida. Eu digo, mas não é fogo? Quando a gente fala sobre conversar amorosamente, se acolhendo, aí vão dizer que a gente é doido. Mas a gente vive conversando com a gente. Mas eu sou uma idiota. Mas eu sou uma besta mesmo. Mas como é que eu não vi aquilo? Aí todo mundo acha normal. Quando a gente vai se treinando e se preparando para conversar com a gente amorosamente, de forma mais gentil e mais acolhedora, aí pronto, vão dizer que eu tô ficando doido. Percebe como os nossos valores eles se bagunçam sem que a gente perceba? Como a ansiedade está muito naturalizada no nosso cotidiano, na nossa atmosfera, que a gente se agredir, a gente se xingar, para as pessoas está tudo bem. Então, quando eu trabalho, preparo o meu corpo para essa nova rotina que eu quero criar e eu quero viver, eu evito a ansiedade. Porque eu estou fazendo uma preparação. Olha, Débora está fazendo um negócio massa e é gratuito. E a gente precisa aprender a investir na gente, né? Nesse primeiro momento está sendo gratuito. Mas depois a gente vai ter que investir um dinheiro. Isso também é uma demonstração do quanto eu me valorizo, do quanto eu valorizo o meu bem-estar, de quanto eu valorizo a minha saúde. Porque no gratuito nunca vai conseguir chegar no nível profundo de acompanhamento que você consegue fazer num grupo fechado. E isso é trabalho, né? É um investimento de tempo, de trabalho. Então a gente precisa também entender que investir tempo de qualidade na gente é uma forma da gente se acolher e eliminar também a ansiedade enquanto filosofia de vida, eliminar a ansiedade em excesso, né? Porque ela em certa medida é necessária, senão a gente fica muito distraído para a vida, mas também a gente fazer um investimento de recursos, porque às vezes quando a gente é dona de casa, né, se priva muito para o filho, para casa, para o marido, e poupa dinheiro para a gente, mas fica usando ali para os outros recursos. E como a gente é. Eu tô rindo aqui porque Arthur dizendo tem que ser uma conversa em particular. Essa com as emoções. Bem refletido, Arthur. E se estivermos em público, tentar falar aqui só com a gente, né? A gente e os nossos divertidamente aí, a gente sabendo. Que inclusive foi um filme que trouxe uma contribuição muito importante para a questão da ansiedade. Quem não assistiu, né? Fica a dica. Então a gente se preparar. Como você bem falou, abrir um espaço para que essa nova rotina e essa vida venha para a gente. Quanto que a gente está comprometido? Quando a gente pensa em se comprometer com emagrecimento, vem tudo que Débora lembrou. A experiência é uma maravilha, né? A gente se conecta às vezes com as frustrações, com as vezes que a gente tentou e que a gente acha que não teve resultado. Eu nunca acho que é sem resultado. A gente tentar, a gente fazer, a gente não desistir nunca, a gente parar algumas vezes porque cansou, é uma coisa. Mas nunca desistir, sempre voltar, né? Porque eu vi a Dione aí tá meio revoltada aí com as coisas, mas eu sei que a Dione sempre tenta. Ela não desiste, ela reclama, mas ela vai, né? Então, a gente tentar trabalhar, existem pessoas que têm teses de doutorado em gratidão. E fala muito para a gente ter o cuidado, que a gente tem um hábito de reclamar, é muito natural na gente, todo mundo reclama. Mas ela chama essa atenção que reclamar é clamar duas vezes, né? Então, do ponto de vista religioso, por exemplo, estamos clamando ao Senhor com intensidade, com fé. Então, se a gente reclama, a gente bota muita intensidade nisso. E tentar trocar isso por gratidão. E aí, já que eu dei esse exemplo religioso, eu vou trazer Paulo de Tarso como um homem histórico que nos, né, na sua intelectualidade, um homem um dos mais intelectuais do seu tempo, em que ele nos chama a reflexão para em tudo dai graças. Então, quando eu olho para o meu processo, agradecendo em tudo, sabe? Tipo, poxa, eu queria ter eliminado aqui essa medida, eu não consegui. Eu não sei porque eu não consegui, mas obrigada. Obrigada, não entendo, mas eu vou seguindo. Porque muitas vezes, quando em tudo a gente dá graças, a gente acha que está dizendo, então continua assim. Não é não. É só não brigar com aquilo que eu não posso mudar no momento. Isso é sabedoria. E também tentar tirar um pouco o foco daquilo que não está dando certo naquele momento, que é como você disse. Não deu certo hoje, não significa dizer que não vai dar mais certo. Não foi o momento, né? E tentar focar mais naquilo que deu certo.
né? Então eu sempre costumo dizer que é assim, o emagrecimento ele não é só sobre alimentação, não é só sobre atividade física, é uma série de fatores. Então, se hoje eu não conseguir me alimentar como eu gostaria, como eu sei que preciso, aí eu vou ficar o dia para mim foi péssimo, eu vou punir aquele dia porque eu não consegui comer como eu queria comer, mas você conseguiu se hidratar como deveria, você conseguiu fazer seu treino, você deu o seu melhor no seu treino, você conseguiu dormir bem, quer dizer, você conseguiu fazer outras coisas que são importantes e você só foca naquilo que você não conseguiu. Então, hoje eu não consegui fazer quase nada direito, só fiz o treino. Beleza, então agradece. Eita, caramba, hoje eu consegui. Um dia tão difícil, um dia tão pesado, e eu consegui fazer meu treino. Que bom. Né? Então, assim, tirar mais o foco do que não deu certo ainda. E colocar mais energia naquilo. Eita, e eu consegui hoje isso. Então, amanhã eu vou tentar conseguir isso, mais isso. Né? Então, assim, realmente é como você disse, ser grato a cada dia. É outra coisa que eu converso muito com minhas alunas. Não se maldigam, né? Isso de, eu não posso, eu não consigo, não é pra mim, eu não dou conta. Não, né? É substituir tudo isso por, como o Dione falou, eu não consegui ainda, eu não dou conta ainda. Isso não é para mim ainda, né? Eu costumo sempre dizer para elas, quando você disser sem querer, porque não é para dizer, não é para dizer nenhuma dessas frases, mas quando sem querer sair da sua boca, você imediatamente diga ainda e repita a frase completa. Eu não consigo ainda, mas eu vou conseguir. Porque o cérebro da gente, ele é muito plástico, né? Ele absorve aquilo que é repetido, seja ações, sejam palavras, sejam sentimentos, sejam pensamentos. Então, tudo que você pensa muito, o teu cérebro absorve como verdade. Então, se você diz o todos os dias para si, isso, não, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Todo dia que tu vê um vídeo de um treino de hitbox comigo, tu diz, não, eu não consigo nunca fazer um treino desse. Tu tá mandando essa informação pro teu cérebro. Então, quando tu for fazer a primeira vez, tu não vai conseguir mesmo. Né? Então, assim, parar de dizer isso. E como eu disse, às vezes que escapulir sem querer, pelo hábito, imediatamente acrescente a palavra ainda e repita. E vá tentando fazer diferente, né? Vá tentando. Se desafie, é como eu digo, né? Se desafie a todos os dias tentar. E você pode, de primeira, não conseguir fazer o treino completo. Mas se você fez 20 segundos ali e no outro dia você fez 40 e no outro dia você fez 1 minuto, é avanço. Né? Então, como você bem disse, eu sempre digo também, seja grato por esse pouquinho. É 1% cada dia. Essa é a métrica que combinamos dentro do meu desafio. É 1% cada dia. Então, se hoje você fez um pouquinho melhor ou a mais do que o dia anterior, grata, seja grata por isso. Um pouquinho, né? Se a minha meta de água é tomar 3 litros por dia, mas atualmente eu não tomo meio litro. Aí eu quero tomar os 3 litros hoje porque eu sei que é a minha meta. Perfeito. Não vai rolar, sabe? Então, né, um pouquinho a mais. Então, se eu tô ali trabalhando, meu normal é meio litro. Então, se eu tomar 600 ml, não já é um pouquinho a mais? Concorda comigo? Então, Concordo muito. por que eu quero pular de 500 ml para 3 litros em 24 horas? Sendo que eu tenho 35 anos que eu tomo meio litro. Pois é. Né? Então, O assim, corpo é até se respeitar assusta, esse né? momento e ser grato por cada 1% alcançado. Maravilha. Isso que a Débora falou, minha gente, é neurociência. Quando ela vai falar dessa questão desses comandos negativos para a mente e substituir por palavras positivas, às vezes parece algo tão infantil.
e tão simples que a gente não dá o devido valor. Mas como ela falou, o nosso cérebro é plástico, ela está trazendo aí a questão da neuroplasticidade cerebral. E a neurociência fala mesmo, a gente busca uma forma sutil de dizer, mas não tem, que o nosso cérebro é burro. De que maneira? Acredita em tudo que a gente fala. Então, se você fala, eu não consigo, o seu cérebro ele acredita, ele não para. Será que não? Ó, Débora tá aí, tá toda linda, toda produzida e tal. E às vezes chega uma pessoa e diz, menina, tu não tá bonita. A pessoa às vezes vai olhar no espelho, é o quê? O nosso cérebro, ele se influencia. A gente vai treinando para não se permitir influenciar por aquilo que já não nos faz bem. Ela já tá aí toda trabalhada. Uma coisa dessa não pega mais nela, mas na maioria de nós, como diz um médico amigo meu, olha, eu e a humanidade lá fora, se disser, menina, teu cabelo tá tão feio, olha esse teu batom, você vai, deixa eu ver o batom, o que foi que eu fiz? Aí você vai, não tô encontrando, e é o quê? A gente começa, já fica inseguro com um comentário. Então a neurociência vai dizer que o nosso cérebro é burro, porque ele acredita em tudo que é dito a ele. Aí, calma, não vos desespereis. O que podemos fazer? Selecionar o que o nosso cérebro ouve. E isso desde música. Porque entra no bendito inconsciente as nossas palavras, frases de afirmação. Então, ele vai trazer que a gente tem crenças limitantes que fazem com que a gente não consiga determinados objetivos. E se a gente fizer isso que Débora está trazendo para a gente consegue desenvolver, de acordo com a neurociência, uma nova crença em 2 meses. Agora, fica na dúvida se 2 meses ou 3 meses. Mas acho que são 2 meses. A partir de 20 dias, mas História de 21 dias. 66 dias, tá? 60, na Dá família pouco dos mais 2 meses. de 2 meses. Isso. E você fizer a afirmação para você no positivo em torno de 100 vezes ao dia. A gente tem preguiça de falar 100 vezes. Mas, gente, são 100 palavras, principalmente para nós mulheres que temos uma habilidade de falar um pouco mais. Então, o ideal é que sejam frases só com 3 palavras e que sejam no positivo, evitar a palavra não. Então, eu consigo emagrecer, eu posso, eu estou bem no meu processo de emagrecimento. Então, você escolhe uma crença negativa que você tem. Tipo, eu não consigo emagrecer, né? Então você substitui, que é o que vai chamar de nocaute frase. Né? A gente vai nocautear essa crença negativa e você vai trazer, eu consigo emagrecer. Né? Eu posso emagrecer, eu mereço, à vontade. Vocês estão com papel e caneta aí na mão, que eu pedi para vocês separarem? Anotem isso aí agora. Vai ser uma atividade, tá? Vocês vão hoje mesmo, ao final dessa live, já anota aí qual é a frase negativa que tem, já bota ela no positivo, bota ela aí colado nos post-it, pela casa toda, na geladeira, na televisão, na porta do banheiro, no protetor de tela. E vocês vão repetir essa frase. Toda vez que vocês olharem para ela, vocês vão repetir ela pelo menos 5 vezes. Vamos, gente. Eu vou começar também. Vamos. 5 vezes cada vez que você lê, porque ele Isso. diz que... 5 vezes cada vez que lê. Diz assim, fala sempre que necessário. Aí outros estudiosos, a minha mentora mesmo do FT, ela disse, olha, sempre que necessário, 100 vezes ao dia. Então tinha uma paciente minha adolescente que achava bem engraçada, ela fazia de 10 em 10. Pode ser as 100 ao mesmo tempo, como um mantra, como pode ser também de a cada 10 a cada 5. A gente tem e a doutora, ela fazia que eu faço de 10 em 10. Aí eu já fiz 10, 5 vezes, então tem 50. Ela ia dividindo ali os grupinhos, aí, então, né? Aumenta aí, em vez de 5, faz 10. Arrasa, né, minha gente? Dá pra chegar em 10, né? Ó, só cuidado com pessoas que têm tendência a fazer pensamento obsessivo, tá? Tem gente que tem tendência a pensamento obsessivo, então não conta. Só diz sempre que lembrar. Somente. Não se force. Não se puxa para isso, tá? Quem tem tendência a ficar com aqueles pensamentos repetitivos, intrusivos, não faz contando. Só de vez em quando, bem en passant, quando lembrar, você fala. Porque aí com você é um pouquinho diferente, tá bom? Mas fica à vontade. Tua fala também me fez lembrar um caso que já aconteceu comigo, né? Você falou, essas coisas não acontecem mais com ela agora, que já tá muito evoluída. Mas para quem tá começando no processo é interessante. E eu achei interessante que eu me lembrei de um caso meu, né? No meu início do processo, eu era extremamente dependente emocional. Então, as coisas que as pessoas falavam ao meu respeito, elas me afetavam muito.
me afetavam muito. E isso atrapalhava muito. E muitas vezes atrapalhava muito. Por quê? A opinião ou o que as pessoas falam sobre você falam muito mais sobre elas do que sobre você, Uhum. né? É apenas a visão dela naquele momento, não define você. Mas eu não via assim. E eu lembro que teve uma vez que alguém me disse, né, sobre a maquiagem. Eu vi alguém falando, eu acho que foi Joana Dark, que é também psicanalista e que vai estar com a gente aqui em uma live também durante essa semana. Inclusive sobre autoestima e emagrecimento. E ela estava falando sobre a importância de você se arrumar para si, né? Não simplesmente, eu vou me maquiar porque eu vou para uma festa, para um evento. Não, eu vou me maquiar para eu me sentir bem, para eu me sentir bela. E aí eu disse, então eu vou me maquiar para ir pro trabalho, né? Porque eu não achava, não fazia sentido me Uhum. maquiar para ir pro hospital, dar plantão, sendo que chegar lá eu ia colocar touca e máscara, só ia ficar isso aqui de fora. Então eu não via muito sentido nisso. Mas aí depois dessa fala, eu disse, não, eu vou me maquiar, pelo menos eu vou sair de casa bem. E aí, quando eu lembro que quando eu cheguei lá, um médico que não trabalha mais comigo, mas na época era meu plantonista, ele falou: Tu tá doente? Tem alguma coisa estranha contigo? Tá mais escura a tua pele? Teve alguma coisa? Tu chorou? Olha, esse homem falou tanta coisa. E eu arrasada, né? Tipo, era uma maquiagem. Aí eu, meu pai do céu. Ficou horrível, né? Porque o homem viu tudo, menos uma maquiagem. Foi o que eu fiz, não me maquiei mais. E aí passaram, né, muito tempo. E agora, né, desde que eu tomei a decisão do novo ciclo na minha vida, que foi agora quando eu fui para esse último evento de coaches titânios, e eu tomei a decisão que a partir daquele momento eu ia começar a me arrumar para mim. Então eu não ia mais ficar de pijama em casa, eu ia acordar, eu ia me arrumar, mesmo que para ficar em casa. E aí eu comecei, né, a passar por esse processo. E aí eu fui dar plantão, né? Maquiado, tudo. Aí quando cheguei lá, aí uma colega de trabalho fez: Tem uma manchinha aqui no teu rosto. Nossa, me deu uma crise de riso na hora. Ai, que Aí eu delícia. falei: eu acho que foi a maquiagem que eu não espalhei direito. A pessoa que quando quer se maquiar e não sabe ainda a técnica direito. Aí acabei, acho que eu não espalhei direito, deve ser o acúmulo da base. E comecei a rir. Quando foi no outro dia, eu tava de plantão de novo. Aí eu cheguei pra ela e falei: Dá uma olhadinha se tá manchado de novo. Eu acho que hoje eu espalhei Nossa. melhor minha base. Olha, sabe? Ela falou: Me desculpa, eu não quis. Eu disse: Não, de forma nenhuma. Foi bom porque eu percebi que eu tinha que prestar mais atenção e espalhar melhor. Mas assim, aquilo não me machucou, não me feriu, não me afetou. Entende? Como aconteceu da primeira vez. E aí, quando você falou, eu me lembrei desses dois fatos. É apenas a opinião dela. E o fato de eu não ter espalhado bem a base não significa dizer que eu não fico bem de maquiagem ou que eu devo parar de me maquiar, sabe? É apenas aquela visão daquele momento e que foi bom, porque eu prestei mais atenção da próxima vez. Mas é interessante, né? Como o que as pessoas falam, como você recebe isso. Porque o problema não está na fala das pessoas. O problema está como você recebe aquela fala. Que É exemplo isso. grande, que coisa linda, porque eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu nem consigo imaginar, né, a pessoa ter a condição de falar isso, mas que exemplo tão significativo, minha gente. Eu até tinha voltado aqui, quero até ver os outros comentários aqui, que antes e depois de você, tão gigante, né? E aí, quando você traz isso, que a psicanálise traz também, aquilo que a gente fala, fala de mim, não do outro, eu posso falar para o outro. Veja, tinha um rosto todo maquiado, e eu escolhi enxergar a falha. Isso fala muito de como a pessoa vê a vida, né? A dificuldade que tem de contemplar o belo, o harmônico, aquilo que está funcionando, para olhar a falha, o que não está perfeito, o que não está impecável.
Veja, é um perfil da pessoa. Uma amiga que tá mais de bem com a vida. Eita, Débora, posso fazer isso aqui, ó, que tá um pouquinho de base aqui, né? Mas você veja, quando a gente reage de forma mais madura e a gente traz leveza e brinca com a situação, né? Tem uns áudios que eu gravo nas minhas mentorias que eu digo, aí você chama a pessoa para dançar com ansiedade na visualização, sério, e dança com ansiedade e brinca com ansiedade, porque aí veja o que Débora fez, né? Qualquer emoção chamada negativa que ela poderia sentir, ela brincou, ela bailou, ela pegou o problema e bailou. E no outro dia, a moça percebeu o que aconteceu, porque ela continuou, né? Débora falou disse, olha, vem aí. Tipo, não disse dessa forma, mas minha fiscal de maquiagem hoje tá ok, né? Mostrou, ela reverteu realmente aquela energia que chegou negativa e ela converteu em uma energia positiva. Então, ela poderia ter acabado com o dia de Débora naquele momento. Débora converteu em energia e fez força do tipo, olha, às vezes a iluminação em casa não tá tão boa. E aí, como é que tá hoje? Então, a colocou como minha fiscal para ver se tá bem, meu controle de qualidade. Então, isso é a gente converter em força, né? Que exemplo forte e impactante. Precisamos fortalecer nossa mente, já diz minha Chara Érica, que para não deixar que esses tipos de comentários nos afetem. E eles acontecem muito. Às vezes as pessoas não percebem, não têm consciência de que estão fazendo isso, e muitas outras têm. O Arthur tinha comentado, né, de como a gente tem a nossa singularidade, como os antigos já diziam, né? Mente sã, corpo são. E é incrível quando uma situação de estresse, de ansiedade, ela tem o poder de nos fazer ter reflexos de dores físicas. Eu passei por uma situação mesmo que as costas e as pernas parecia que eu tinha lutado a noite inteira. Tal o nível de dor. Porque o emocionalmente, às vezes a gente é pego de súbito, não está preparado, ou às vezes a gente se sente preparado, mas tem situação que realmente nos pega ali e a gente é humano e a gente se fragiliza. Inclusive, a gente reconhecer essa nossa humanidade, reconhecer que a gente faz ansiedade, faz esse sintoma, também ajuda a reduzir a produção da ansiedade. Porque assim, mas por que eu fiquei ansiosa? Eu não poderia. Então, eu coloco mais ansiedade naquilo que já me causou ansiedade. Quando eu aprendo a acolher as emoções que eu sinto, porque a maquiagem das duas tá ótima. Obrigada, Arthur, adorei. Porque quando a gente aprende a acolher as nossas emoções, a gente precisa entender que quando a sombra nossa, algum sintoma, né, que a gente acha mais sombrio, ele se manifesta, ele nos pedindo, nos rogando para ser iluminado. Então, quando a gente bate a porta nas nossas próprias sombras, né, nossas partes aí negadas muitas vezes, a gente acaba abafando e camuflando e perdendo uma oportunidade maravilhosa de transformar aquele lado que a gente não acha bacana num aspecto muito melhor da gente. Queria só fazer uma observação, que nessa técnica que a gente vai trabalhar hoje, para redução de ansiedade, ela também é extremamente eficiente para dores físicas. A mesma técnica. Então, às vezes você faz atividade, fica com uma dorzinha aqui, outra ali. A autoaplicação dessa técnica também ajuda bastante. Então, vocês podem escolher hoje. A gente vai né? ganhar. Se tiverem com dor física, dor emocional, o que vocês vão aí, né? Priorizar também. Érica, vamos dar Acho que o dar uma tempo tá olhadinha nos chegando, né? comentários das Vamos. pessoas, ver o que é que a gente pode falar a respeito deles e aí depois a gente finaliza com a técnica, pode ser? Maravilhoso. Então, já voltei aqui lá do início. A Dione falou: é isso que eu não consigo, me apaixonar pelo processo. Eu aprendi que não posso me comparar. Pronto. São duas coisas, né? Duas falas. Isso. A questão de não conseguir se apaixonar pelo processo provavelmente está ligada a tudo isso que a gente conversou, né? Essa questão da ansiedade em ver os resultados, né? A ansiedade em alcançar aquilo muito rápido não deixa você viver cada momento do seu processo. Então, eu acho que é tentar realmente viver cada dia, aplicando isso que a gente falou, né? Do ser grato por cada pequena conquista, do fazer um pouquinho cada dia, por não cobrar sair dos 500 ml para os 3 litros em 24 horas, por ir aos poucos mesmo, e não ficar olhando, né? Tem a história também aí
da reprogramação. Não ficar contando, não ficar medindo, no caso, né? Não ficar se pesando, não ficar comparando nada, apenas ir vivendo aquele processo, né? Cada instante e se apaixonando por cada uma das coisas que você vai percebendo ali que vai aparecendo, sem necessariamente estar sendo mensurado. Eu acho que funcionaria. Tem algo a falar sobre isso, Funciona. Érica? Eu tenho. A gente começar a buscar sentir prazer no processo. Faz toda a diferença para a gente chegar no objetivo, né? Um exemplo mais comum para a gente. Às vezes a gente foca tanto em chegar no lugar da viagem que a gente não percebe que a viagem em si já é um passeio, né? Então, a forma como eu vou viajar, por exemplo, meu sobrinho mora 4 horas já aqui no sertão. E aí é uma viagem longa, né? Que a gente faz de carro. Mas como que a gente faz? Faz parando, já conhece os bons lugares para a gente sentar, né? Fazer uma foto, boas comidas. A gente vai dinamizando a alegria do sobrinho de chegar e ele fica ligando, tá em que cidade? E quanto tempo? Então a gente precisa entender que a pressa em chegar no resultado, essa coisa de não se apaixonar pelo processo também tem muita relação com a ansiedade, que é como a Débora colocou aí também, essa coisa do ficar medindo, comparando. Então, se apaixonar pelo processo, buscar sentir prazer. E o hitbox é uma forma muito boa de ajudar, né? Quem não gosta de fazer os exercícios repetitivos da academia, aquela coisa, se você faz com dança, você faz com música, aquele astral bom dela de 5h30 da manhã, que Deus abençoe. Então, tudo isso, pensa, eu estou dançando, e dançando aí eu estou modelando o meu corpo. A forma como a gente vai se relacionar com o processo vai fazer a diferença. Eita, a minha respiração está ficando mais ofegante. Reduz um pouco a intensidade, ela dá todas essas orientações. Eu lembro porque eu participei, comecei a ter resultado incrível e pisei errado na rua. Teve um dia também que eu machuquei o quadril, né? Levei uma queda, disse, meu Deus do céu. Mas é muito gostoso, é tão bom que, inclusive, ela ficou muito surpresa quando ela me viu na live. Ela não acreditou no meu nome, no ao vivo, porque desde a vida inteira eu não acordo cedo. Eu não acordo, é da minha natureza, nunca foi de acordar. Eu sempre estudei pela manhã e nunca consegui acordar cedo. Eu fiquei tão motivada, achei as aulas tão boas que eu disse: vou acordar amanhã, vou pro ao vivo. E fui. Aí, se eu tô vendo a Erika, ela até deu uma engasgada aqui, não sei se ela lembra. De tão gostoso que foi o processo, me surpreendeu. Mas às vezes a gente já tem o estigma de que fazer atividade física já é chato. Nem toda atividade física é chata. Tem gente que faz por lazer, tem atividades físicas, que algumas. Tá super na moda agora, por exemplo, o beach tênis, né? O pessoal se junta e faz aquela confraternização. Muita gente não tá lá para emagrecer, tá pela diversão, né? Débora ainda faz aqueles eventos na rua, é super divertida a coisa toda. Então, tem muitas formas de melhorar o processo. A gente abrir também o espaço do coração para acolher o processo faz muita diferença. E a questão do comparar, Freud, de novo, né, o pai da psicanálise, ele nos diz que só há uma pessoa com a qual você pode se comparar na vida, que é você mesmo no passado. Né? Então, olha onde você estava, o conhecimento que você tinha, o que você cresceu, o quanto que você mudou. Olha que comparação boa a Débora fez hoje, né? Da reação dela ao médico, que ela paralisou ali, travou, e a reação dela a outra colega, né, de trabalho. Então, só uma pessoa com a qual você pode se comparar, que é você mesmo. Ah, mas em tal ano eu estava mais magra. Ok, mas quantos processos você já passou nesse período? Então, tem um filósofo que eu não lembro o nome, até enquanto Débora falava, procurei ver se achava, não encontrei. Mas ele diz: apaixone-se pelo possível. Apaixone-se pelo possível. E viva o seu melhor possível. Sabe, todo tempo a gente busca fazer o nosso melhor. O nosso melhor. Apaixone-se pelo que lhe é possível, porque às vezes a gente tem grandes conquistas, mas como foi a gente que fez, a gente subestima, minimiza, acha que é pouca coisa. Se fosse outra pessoa que tivesse conseguido, a gente tava lá incentivando, aplaudindo, vai, bola pra frente, mas quando é a gente acha que não é legal. Então é isso que é se apaixonar pelo processo. É um ato de autorrespeito, de respeitar e valorizar cada esforço que a gente faz, sabe? Cada vez que a gente levantou, quando a gente achou que não podia, e respeitar aqueles dias que a gente realmente não conseguiu, sabendo que depois a gente vai conseguir, né? Porque sempre chega. Exatamente.
E aí, pronto, aí justamente eu ia falar sobre isso, né, da questão da comparação, e aí você já falou o que eu ia falar. Inclusive, Arthur comentou, né, cada ser é único, singular. Justamente, então compare-se apenas consigo mesma. E é a história desse 1% todo dia, né? É saber que se hoje eu fui um pouquinho melhor, ou fiz um pouquinho a mais do que eu fiz ontem, semana passada, ou que eu era, isso já é um avanço, né? Então, comparar apenas com si mesmo, porque cada ser é único, né? Não tem como você se comparar com outras pessoas, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Ah, é uma batalha comigo mesma. Vamos Mas embora, vamos juntas. Aí ela concordou, né, na sua fala que só de não engordar já é um presente. Pois é, e aí a gente vai, a gente foca tanto na balança. E o método Hitbox, né, que é o método que eu trabalho, é um método que, ao mesmo tempo que ele vai queimando a gordura, vai eliminando a massa gorda, né, a gordura mesmo, ela vai criando músculo, vai desenvolvendo massa muscular. E se você for colocar na balança, 1 quilo de gordura é esse tamanho. 1 quilo de músculo é esse tamanho. Então, na balança não mostra diferença, mas se você olhar o seu corpo, você vai perceber que está diminuindo as suas medidas. Então, seja grato por isso. Não foque tanto nos números, são apenas números. Deixa eu ver aqui mais o que é que teve. Se quiser ir falando aí, pode falando, tá, Erika? é que eu tô vendo as mensagens mesmo Também, né? do pessoal também, O método de Débora é muito devagar. eficaz. Eu estava no caminho certo, mas o meu não poder ser magra, eu parei. Quando eu começar, vai dar certo. Eu não vou mais focar no resultado. Muito bem, adorei. Maravilha. E trabalhar as autorizações internas, que também é um processo terapêutico também, que leva um tempo. Você vai respeitando, enquanto isso vai fazendo aquilo que é possível do ponto de vista físico, mas vai combinando. Para te dar um exemplo, eu fui trabalhar comigo há um mês atrás, mais ou menos, eu me autoterapeutizando assim, nas minhas autorreflexões. Eu sou paciente terapêutica como paciente, mas eu também me analiso, né? E aí eu fui lembrar da minha oração de quando criança, de quando começou, qual foi a origem da coisa do sobrepeso, né? Eu vi que, de certo modo, eu pedi ali aos 11 anos, era uma oração, que eu queria um resultado para uma coisa, e ser menos bonita seria interessante. E aí eu sempre, já faz um tempo que eu tinha entendido que estava ali, e essa cena sempre volta. E aí foi muito interessante que em um dado momento, uma pessoa que eu admiro muito, como uma pessoa assim, sabe, é um senhor muito, muito bom, ele aparece nessa imagem que me aparece, estava buscando aqui, né? E fazendo inclusive a técnica. Aí ele se ensina essa oração, em vez de você pedir esse resultado para poder conquistar tal coisa, e se você pedir a habilidade de resolver esse problema. Você pedir para só isso, eu agora estou pregando isso para todo mundo. Então, em vez de precisar, então, nesse seu poder que você trouxe, que eu acredito que vai ter em muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, essa autorização interna, e se em vez de precisar recorrer ao sobrepeso, você buscar desenvolver habilidades para lidar com essa dificuldade de uma outra maneira, né? É possível. Aí a Jessiane falou aqui. Eu foco no processo, não no resultado, porque minha consistência me levará ao resultado. Cada pouquinho que consigo faz toda a diferença no meu bem-estar, devagar e sempre. Ai, menina, eu vou até fazer um print disso aqui, Faz. porque ela arrasou. Menina, O Jessiane, amanhã é plantado no agora, né, Gessiane? O amanhã é plantado no agora. Então, quando eu cuido do processo, naturalmente eu tenho o resultado. Né? O que eu faço agora determina o que eu vou ter amanhã. exatamente. A E aí gente é perfeito, é um antídoto, é dos melhores antídotos para a ansiedade. Focar no agora. Estado de presença, né? Que a gente tem falado também a questão da identidade, né? Essa identidade tem também nesse eu de a gente se buscar. E eu percebo que a ansiedade ela se dá mais quanto mais afastada de quem eu sou e da minha essência, mais eu faço ansiedade. Às vezes até Débora trouxe a questão, eu era dependente emocional. Tem gente que faz a dependência emocional nas relações de casal
e quando termina, que o outro vai embora, você fica ali muito sofrida. Mas essa saudade que você sente, muitas vezes não é do outro como você pensa, é da energia sua que você investiu no outro. Na verdade, é saudade de você. Você se fragmentou, se dividiu, se quebrou em pedacinhos para o outro. Deu muita energia para o outro. E aí, quando o outro vai embora, tá levando você um pouco de tudo que você investiu. Aí você fica em desespero pelo outro, é saudade de você. Então, o melhor antídoto que eu conheço para a ansiedade, quanto mais você estiver com você, mais estado de presença. Então, quando o Gessiane diz, eu foco mais no processo do que no resultado, o resultado está lá na frente. Então, se eu olho muito lá para frente, eu gero ansiedade. Quanto mais eu olho para mim, que eu vivo hoje, que eu estou no meu estado de presença, um dos melhores livros para a ansiedade que eu já li, chama-se Praticando o Poder do Agora, do Eckhart Tolle, e ele vai falar que o maior poder que o ser humano tem e que ele mais subestima é o poder da presença, de estar consigo mesmo. E a gente tem visto, por exemplo, quantas crianças têm sofrido com a ausência dos pais, porque enquanto estão com a criança, estão ao celular. Então, não estão de fato com a criança. Aqueles pais, aquelas mães que trabalham muito e às vezes se sentem culpadas por isso, se quando estiverem com seus filhos, estiverem em estado de presença, sem ansiedade, achando que está perdendo tempo com o filho, podendo estar fazendo outra coisa, aquela criança vai regular bem as emoções e você, enquanto pai, enquanto mãe, vai regular também. E no teu compromisso que você vai precisar fazer, você vai estar melhor, porque aonde você esteve inteiro. É como se a gente sai para assistir uma palestra e a gente fica pensando, meu Deus, meus pratos em casa para lavar e não sei o que, não sei o que. Quando termina a palestra, você percebe que você está cansado, nem prestou atenção na palestra e nem lavou os pratos. Então, estado de presença, a ansiedade da nossa mente, ela se divide muito, há muito gasto energético mental, então na ansiedade a gente vai perceber muito movimento e pouco deslocamento. Eu me movimento muito, eu me mexo muito e não vejo os resultados. Eu não me desloco, só me mexo. Então, quanto mais eu estou focado, quanto mais eu estou comigo, eu estou agora, e eu sinto prazer na minha presença, a ansiedade, ela nem trisca, porque eu estou comigo, eu estou com a melhor pessoa. Perfeita sua colocação. Perfeita. Teve aqui mais uma frase. Minha cabeça é muito louca. Eu passei um ano fazendo treino e agora me vejo pensando, eu não consigo fazer esse treino. Não é louca. Exatamente. Vai comentando aí, Erika, enquanto eu acho a Acolha próxima. seu processo, acolha. Entenda o porquê dessa resistência, porque ó, já fica claro que seu corpo consegue, porque você passou o ano fazendo, inclusive eu te encontrei, você estava diferenciada, super empolgada com seus resultados. E ela, só completando aqui, ela completa. Eu até consigo emagrecer, eu só não consigo manter. Mantém. Por quê? Né? Por que é que eu preciso do peso? Porque entenda, você consegue emagrecer. Por que é que você não se autoriza a se manter magra? Precisa investigar. Por que é que você tem buscado no peso essa proteção? Então, é a gente se trabalhar para a gente ir buscando desenvolver habilidades em que a gente não precise mais recorrer ao peso para nos proteger. Por quê? Freud vai falar nos mecanismos de defesa, que às vezes eles são grandes ciladas. Então a gente usa o peso para a gente se proteger, mas ao mesmo tempo a gente acaba ficando mais exposta em outras situações, porque a gente fica desconfortável, tem questões com a nossa saúde, tem com a roupa que o caimento já não é bom, às vezes a gente quer sair, se atrasa porque nenhuma roupa cabia, e aí, como diria aquele pastor bem engraçado, cobriu, serviu, né? Coube, a gente vai embora de todo jeito, então vai gerando outras frustrações. Então, no mecanismo de defesa, a gente consegue um resultado, que é se proteger de alguma coisa, mas fica bem mais exposto a várias outras coisas. Mas, muito carinho ao seu processo, porque se você faz isso, é porque em algum lugar você sentiu, você acreditou que é necessário. Mas hoje a gente já começou com uma ferramenta da neurociência para nos ajudar e ainda teremos outra. Veja, agora a gente está nas Olimpíadas. A Simone Biles, que lá em Tóquio, ela estava virada lá, tudo para ganhar. E nas quartas de final, ela disse, não consigo, a minha mente não vai. Por quê? Aquilo que ela faz desde menininha, ela disse que poderia dar um twist, que era uma expressão que eu não conhecia. É quando o cérebro sai do ar no movimento. E aí o atleta ele pode meter a cabeça no chão.
pode morrer, porque a mente sai e faz, eu não sei fazer. Então ela precisou fazer aquela pausa, foi super criticada, porque como é que pode a campeã do mundo largar tudo? E ela foi cuidar da cabeça dela, das emoções dela. E graças a esse ato de coragem, que no primeiro momento foi visto por muitos e julgado por muitos como um ato de covardia, graças a ela, as federações viajaram com vários terapeutas, a do Brasil, inclusive, com 10 terapeutas e um psiquiatra. Então, há que se ter muita coragem para enfrentar aquilo que parece sombrio. Sempre vai valer a pena. Então, ela fez história. Ela tem um antes e um depois dela no atletismo. E hoje, graças a esse ato de coragem que ela teve, de não arriscar a vida dela para se cuidar, para ter que ser muito corajosa. Eu vi o documentário dela recentemente, que teve um aqui. Eu disse, eu lembro dessa cena, essa menina vai se machucar. Ela já estava meio lesionada, a ginasta. E aí o treinador, você consegue vavar ela machucada? E ela saiu com o tornozelo arrebentado. Então as pessoas não cuidavam do emocional, só exigiam até as últimas. Então, assim, muito carinho com o seu processo. Quanto mais você se culpar, você achar que você está errada, mais você vai travar no teu processo. Então, se você me permite uma sugestão, vai-te embora dançar, vesti? E uma coisa também, né, que é muito importante, né, em relação a respeitar o processo, respeitar o nosso tempo, é saber que o que traz resultado é a constância, né? Isso do 1% cada dia. E a gente precisa Uhum. saber que tem que saber diferenciar o ser constante do ser perfeito. Porque ser constante não tem nada a ver com ser perfeito. Às vezes a gente pensa isso, eu tô no processo de emagrecimento, aí pisei na bola aqui, aí pronto, tá, botei tudo para perder menos, já que eu fiz isso, eu vou. Segunda-feira eu recomeço. Aí você, por conta de um detalhe que aconteceu hoje, aí tu perde 3, 4 dias para Uhum. passar de novo por um recomeço. Às vezes chega a segunda, você não conseguiu recomeçar, aí vai para a próxima segunda, vai para o próximo mês, vai para no próximo ano. Saber isso, que ser constante é todo dia fazer um pouquinho. E vai ter dias que vai ser muito difícil, como a gente falou. E você precisa fazer, né? Feito esse exemplo que você acabou de citar. Naquele dia eu não posso, hoje eu não tô. Pronto, aconteceu recentemente comigo, né? Eu perdi meu pai recentemente, todo mundo que me conhece aqui acompanha sabe. E no dia que completou 30 dias, eu tinha combinado de dar aula normalmente. E eu acordei normalmente às 4h30 da manhã, me organizei. 5h15, pontualmente, eu estava lá fazendo meu treino. E na metade do treino, eu tive um problema na coluna. Minha coluna travou mesmo, assim, tensão muscular, né? Essa aula ficou gravada, esse momento. Eu fiz esse momentozinho ali, do momento que eu travei até o momento que encerrei a live. Eu fiz uma parte e postei no Instagram, não para ninguém ter pena de mim. Uhum. Porque esse não é o objetivo. Mas o que eu quis mostrar com isso é que a gente é humano. E não é porque a gente tá ali, faz todo dia e se doa todo dia. Não é porque sou eu, mas eu sou a pessoa que busco dar meu 100% todo dia. E não é Uhum. porque muitas vezes eu consigo dar esse 100% em algum dia, que significa dizer que eu preciso dar 100% todos os dias. Não. Vai ter dia que eu vou conseguir dar 60%, vai ter dia que eu vou ficar ali na média de 50% por alguns dias, vai ter um dia que eu vou dar, que vai ser 10% feito esse dia, né? Que eu comecei, travei, pronto, passei o resto do dia sem conseguir me movimentar direito. Vai ter, né? E tudo bem. O importante é que todo dia você tenha a consciência que você deu o seu melhor para aquele dia. Se o seu melhor para aquele dia é respeitar que hoje eu não tenho condições, então esse foi o seu melhor para aquele dia. Então é saber se ouvir, né? Ouvir seu corpo, ouvir suas necessidades e respeitar isso. Isso vai fazer com que você consiga, de forma mais eficaz, se apaixonar pelo seu processo. Eu acho que já podemos fazer a técnica. Eu também acho.
Só achei engraçado aí que Jússi disse vai ser um festival de post-it. Achei bem engraçado. Vamos É, nós, então? olha, Hum. olha a outra dizendo, eu gosto do processo, mas acabo desistindo. Olha a outra, eu adoro me alimentar saudável, tá? Ó, gente, se Olha aí, todo apaixone mundo por essas coisas que positivo. vocês já Isso, gostam, processo. né? E curtam mais tudo isso. Isso. E o grupo ajuda muito, né? O fato de Débora fazer grupo, de ter comunidade, de a gente poder conversar em grupo, em coletivo sobre as nossas dores e as nossas soluções, isso também ajuda muito. Eu sempre tive pavor de academia e cumprir horário, mas Débora salvou minha alma porque estou muito motivada. E Érica, agora também você me ajudou muito. Que bom, fico feliz. Érica, você pode falar sobre quando a pessoa recebe elogios e paralisa? Eu acho que tem muito sobre isso do merecimento que você citou, né? É, é, do merecimento, né? Pois é, Você é sempre merecimento, 10%. do Oh, eu tento, merecimento. eu tento. Ó, Ó, é só uma pergunta que teve aqui, já finalizou, mas uma pergunta que. Uma pergunta não, né? Alguém chegou e disse assim: só consegui entrar agora. É, vocês que só conseguiram pegar no final, não se preocupe, essa live vai ficar salva, tá certo? Durante todo o nosso evento. Então vocês podem assistir, inclusive a técnica que ela vai ensinar, né? Se tiver alguma dúvida, pode voltar, assistir de novo para aplicar. E vamos lá, o nosso momento tão esperado. e com base, inclusive, nesse comentário de Dione, né? A coisa do paralisar no elogio, eu vou começar a técnica até um pouquinho diferente, já combinando com uma outra técnica, por isso que eu tô afastando aqui, com uma outra técnica. Não gosto de academia, amo hitbox. Estou nessa também de amar. Massa, Andresa, bem-vindo. Eu vou começar a técnica com uma outra técnica. Para vocês, vão arrumando espaço também. Eu fui abrindo aqui e não fui explicando, né? Vai dar. Para vocês se consultarem, tá? Ó, a técnica que eu vou trabalhar é do TFT, do EFT, tá? Que é a técnica de liberação emocional. Eu sou psicanalista, mas a gente está trabalhando aqui com técnicas mais práticas de outras terapias, tá? A gente trouxe os conceitos da psicanálise, da neurociência, mas agora na aplicação da técnica é diferente para não achar que isso é psicanálise, que aí não é, tá bom? Para ajudar você nessa questão também do merecimento, não só de onde que levantou a pergunta, mas muitos de nós temos problema com isso, eu vou pedir para vocês se testarem. A gente vai fazer esse movimento 4 vezes, é bom. Para quem está treinando braço aí com Débora, já vai fazer um teste agora. A gente estica aqui, ó, para frente, tá bom? Para frente aqui, isso. Abre o máximo que você puder e fala: eu estou disposta a crescer e a me desenvolver no meu maior potencial. Fecha o braço e diz de novo, tá? Aqui, ó. Eu estou Eu estou disposta a crescer a e a me crescer desenvolver e a me desenvolver no meu maior no potencial. meu maior potencial. Vamos fazer mais umas 3 vezes. Abre de novo. Eu Eu estou estou disposta disposta a crescer a e crescer a me e me desenvolver no desenvolver meu maior potencial. no meu maior potencial. Fecha aqui. Quem é aluna de Débora não está cansando o braço, não. Abre os braços. Eu estou Eu disposta estou disposta a crescer e a me desenvolver a crescer e me desenvolver no meu maior potencial. no meu maior potencial. Mais uma vez para fechar. Abre de novo. Eu estou disposta Eu estou disposta a crescer e a me desenvolver a crescer e me desenvolver no meu maior potencial. no meu maior potencial. Respira profundamente, relaxa o braço. Esse exercício super simples ressoou de alguma forma em vocês? O indicado é fazer 27 vezes. Eu sempre faço com alguns intervalos, que o pessoal não é aluno de hitbox normalmente. Né? Veio alguma sensação em vocês? Alguém pode me trazer algum feedback ou não? Né? Ficou igual, não mudou? Não tem problema. Débora, Eu me senti mais leve. mas não Eu é, senti né? uma A gente vai. leveza, assim. Sei lá, como Uhum. se tivesse recebido uma massagenzinha. Olha que delícia. É a gente se autorizando, abrindo espaço.
E a gente pode fazer isso, né? Que eu estou disposta a emagrecer, mas a crescer, a me desenvolver no meu maior potencial engloba tudo, né? Porque às vezes a gente se coloca num projeto, mas a gente internamente não tem disposição, não tá disponível internamente. Então, quando eu me abro simbolicamente aqui, eu estou disposta a crescer, a me desenvolver no meu maior potencial, estou abrindo espaço, sem ter a sensação de que eu consigo. Percebe como tem coisas simples para a gente fazer, tudo a gente tem visto muita dificuldade, mas tem tantas soluções que já fizeram, tá bom? Então a gente foi abrindo aqui esse espaço para começar com a Érica, no caso, a Foi. gente pode aplicar essa técnica junto com aquela frase positiva Com de três tudo e palavras que você qualquer coisa. tinha Use isso aqui com tudo sugerido. e qualquer coisa. São neutras, né? Interdependentes, se conectam, tudo dá bom. Né? Então pode usar aqui. Né? Mas eu uso geralmente essa frase, aprendi com a minha mentora lá do FT, e eu amo. Que eu sempre, todo curso que eu faço, eu contrato o professor para fazer minha sessão individual com eles, para aprender com os melhores como é que faz. Né? Então eu estou disposta a crescer, a desenvolver o meu maior potencial, realmente. Sabe? É uma coisa que expande a gente. Eu fico triste às vezes quando às vezes eu esqueço. A gente se mantém aí atento. Tendo mentora como Débora, a gente não esquece mais. Ó, a técnica que a gente vai fazer, eu vou pedir para vocês olharem para algo não tão grande, tá certo? Que te gere ansiedade. Por que não tão grande? Porque aqui a gente está na live geral. Então, se for algo mais dramático, eu não vou ter como te ajudar. Mas pense em algo que te gera ansiedade, que seja algo relativamente simples. Exemplo, eu tenho uma reunião difícil no trabalho amanhã, eu tenho que falar em público, eu preciso ter uma conversa difícil com meu marido, ou então, ai meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir acordar amanhã para aula com Débora. Pega coisas assim que a gente não precise de camadas muito, muito profundas para trabalhar, porque é uma live geral, tá? Vê algo que tem te gerado ansiedade. Eu não vou conseguir emagrecer. Vê o que faz sentido para você. É preciso que você fale em voz alta, como a gente está conversando aqui, para chamar o sintoma. Aquilo que nos incomoda e que a gente reconhece, a gente fala, por exemplo, eu estou ansiosa com tal situação. Quando eu falo, vem uma sensação de que a ansiedade aumenta. Na verdade, ela tem autorização para se manifestar, porque você falou, mas ela já estava ali, disfarçada de outras coisas. Tá? Então, quando vem, parece que aumenta. Mas a gente chama o sintoma que é para entender a intensidade. Falou qual que é, ansiosa pelo quê? Aí você percebe de 0 a 10 quanto que está essa ansiedade. Então, aquele tema de ansiedade que você escolher, fala em voz alta. Eu estou ansiosa porque eu acho que eu não vou conseguir emagrecer. Pode ser isso aí. De 0 a 10, quanto que esse processo te gera ansiedade? 0, ansiedade nenhuma. 10, uma ansiedade extrema. Ficou claro isso daí? Observa, se ao falar vem alguma reação no teu corpo. Às vezes é o coração que acelera mais, às vezes é um estômago, às vezes é uma dor de cabeça. Observa se vem alguma sensação física. Por quê? Qual o segredo para que essa técnica funcione? Foco. Quanto mais consciente e conectada com o meu corpo e o que estiver acontecendo, mais eficiente ela vai ser. Foco e negativo. Como assim negativo? A gente vai reconhecer a emoção. Então, eu vou usar a palavra ansiedade. Então, eu vou dizer, eu estou ansiosa, porque a gente está trabalhando ansiedade. Estou pedindo para você buscar algo que te gere ansiedade. Então, a técnica ela funciona como uma espécie de espanador. Então, eu vou botar, bater nos pontos, essa ansiedade, que é para ir espanando a ansiedade do corpo. É tipo, sai poeira, ok? Tem gente que faz, por que falar no negativo? Porque é o negativo que a gente quer que se dissipe, que saia, ok? Preciso saber, todo mundo já conseguiu pensar em algo para trabalhar a ansiedade? Deu tempo, né? Falou em voz alta. De 0 a 10, quanto? Tá? Efeitos colaterais da técnica. Sono, bochecho, às vezes pode vir uma sensação de vontade de chorar, às vezes pode vir o próprio choro. Tudo isso é essa emoção saindo de você. Em algum momento pode parecer que essa emoção esteja aumentando. Aí que eu estou piorando, não tá. Ela está se reunindo para ir saindo de você.
A técnica ela vai funcionar, ela corre nos meridianos do corpo, tá certo? Assim como na acupuntura. Então ela vai circular, às vezes parece que andou, andando para ir saindo. A gente vai fazer umas 3 rodadas, que eu acho que dá bom. Podemos começar, né? Então foca, tem que focar, certo? Foco e negativo. Foca no que causa ansiedade, vê se essa emoção se manifesta no corpo e bora lá. O primeiro ponto a gente chama de ponto do karatê. Vamos brincar de karatê kid aqui. Pega seus 4 dedos. Quem tem a unha grande, um gel que não puder bater aqui assim, faz com os nozinhos dos dedos, ok? Pode fazer assim. Vamos lá começar? Então eu vou falando e vocês vão repetindo a fala, ok? No caso, Pode falar. tu vai dar um tempinho pra gente falar a Fala pra você. ansiedade. Não, é só É, pensar, pensa na ansiedade e dá uma numeração de 0 a 10. é. Aí tu vai Que... dar um tempinho pra isso? Eu pensei que eu tinha dado. Eu disse, já pode começar, bora ver, tudo bem. Ah, Não, eu entendi que você já eu pensou perguntei. no que seria, mas acho que, tipo, pra se conectar, Isso, não, eu não fiz é. ainda não. Então, veio, eu tô ansiosa pelo quê? Né? Busca dentro de você qual é essa ansiedade moderada, de leve a moderada, que eu quero trabalhar, ok? A maioria que eu acho que é ansioso no processo, né? Mas vocês veem. Débora foi? Todo mundo foi, porque geralmente o pessoal não fala muito É, aqui. tá todo mundo concentrado, vai lá. Concentrado, é. Eu entendo que digitar às vezes atrapalha, né? Então, ó, pensou na situação que te gera ansiedade que você quer trabalhar, agora você vai falar em voz alta para você. Débora, como tá pública aqui, se não quiser falar, pode só pensar, tá? Então, vocês falam e vê de 0 a 10 quanto que essa ansiedade se manifesta no teu corpo. 0 quer dizer que não tá com nenhuma ansiedade. 10, uma ansiedade que não cabe em você de tão grande, ok? Eu estou ansiosa pelo bom relacionamento e o bom desenvolvimento, né, dessa semana. E Essa semana, que maravilha. eu consiga cumprir toda a programação com bom êxito, como eu planejei. Maravilha. Fala, eu tô ansiosa por essa semana. Eu estou ansiosa por essa semana. De 0 a 10, qual a intensidade dessa ansiedade? 8. 8. Percebe? Tá alta. Ok? Ela se manifesta em alguma parte do seu corpo? Quando você fala essa ansiedade, não é obrigado a ver, porque em alguns casos vem. Eu senti um peso aqui nessa parte. Isso. Às vezes a gente acha que não tem nada a ver, mas tem, ó, um peso nos braços, né? Tem uma relação. Ok? E vocês observem, não é obrigado a vir no corpo. E algumas pessoas vêm. Enquanto fizer a técnica, pensa no corpo e pensa no que é a ansiedade. No corpo, aqueles que sentirem. Débora sentiu no braço. Ok? Vamos começar então? Ponto do karatê, ok? Esse é o primeiro ponto. São 9 pontos. Ó, então, quem tem. Aí, ó. Os 4. Tem gente que faz. É aqui, ó. No karatê. Lembra do karatê kid quando vai bater lá nos. Como é o nome? No tijolo lá, o negócio? Essa parte. Isso. Quem tem a unha de gel muito grande pode fazer com os nozinhos, ok? Aqui nesse primeiro ponto, a gente vai dizer uma frase de aceitação. A gente vai aceitar o que a gente está sentindo. Então eu falo, vocês repetem. Eu vou falar só ansiedade e vocês repetem na cabeça de vocês a ansiedade pelo quê? Quanto mais específico, focado, mais resultado a gente tem, ok? Lembra de contar de 0 a 10 quanto que deu, pra gente ver o antes e o depois. Depois vocês vão dizer, tá bom? Apesar dessa ansiedade que eu tô sentindo, eu me amo, eu me aceito e eu me respeito profundamente, completamente, focando na ansiedade, agora no topo da cabeça, aqui no meio da cabeça, essa ansiedade. Eu sinto muita ansiedade. Essa situação me deixa ansiosa ou ansioso. Entre sobrancelhas, no meio das 2 sobrancelhas, eu estou muito ansiosa com essa situação. Essa ansiedade. Respirando suave e profundo ao lado dos olhos, perto da sobrancelha, nos ossinhos. É muita ansiedade. Eu estou sentindo muita ansiedade. Abaixo dos olhos, também nos ossinhos, vai estimulando.
focando nessa ansiedade, entre nariz e boca, essa ansiedade. Eu estou sentindo muita ansiedade. É difícil essa situação, não é fácil. Boca e queixo, muita ansiedade. Está sendo difícil para mim. É muita ansiedade. Clavícula, 2 dedinhos abaixo da clavícula, essa ansiedade. Quem tem unha grande pode ser assim, ok? Essa ansiedade. É muita ansiedade. É tão difícil passar por isso. Agora nas axilas, mulheres na altura do sutiã, homens 4 dedos abaixo das axilas. Essa ansiedade. Toda essa situação me deixa muito ansiosa. É muito difícil para mim. Essa ansiedade. É muita ansiedade. Respira profundamente. Essa respiração profunda faz parte, tá? Respira. Conforme vocês forem retornando da técnica, se puderem me dizendo como estavam antes, se tá igual, se tá maior, se tá menor. Aqui, uma boa noite. Isso, precisa de um tempinho, porque vai dando um relaxamentozinho normalmente, né? Vamos vendo. Dá pra ver que relaxou, né? Sem coragem de nada. Lembra que eu disse a você, é bom fazer Nem ao de final porque dá falar. sono, porque senão o pessoal não digita, não responde. Nem de falar, fica com isso, não se cobrem, né? Fica com essa energia que relaxou. E a ideia tá 8, já tava 8 ou ficou 8 agora, tudo igual por aqui para Dione. Ok, Dione pode acontecer. Quem mais pode comentar? Só uma pergunta, Diana. Você conseguiu focar, prestar atenção? Porque se não focar no sintoma, não dá resultado. Tem que fazer olhando muito. Esqueci mesmo de comentar. Funciona 80% das pessoas. Mas, geralmente, às vezes, quando não funciona, é porque a gente tá tão ansiosa, às vezes, que não focou. Sabe? A Andresa tá mais relaxada. Lembra como que estava antes, como que ficou depois? Eu tô já indo aí pegar o bracinho de Débora